seriamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus, né? Palavra bonita, palavra, né, de sofrimento, mas é uma palavra bonita, porque João Batista foi nada mais, nada menos do que um dos profetas que preparou a vida do nosso querido Jesus na terra, né? Estava crescendo em sabedoria, né, com Maria e seu pai, que o criou na terra, né? Mas quem preparou o caminho para o nosso Cristo, né, e o batizou, né, lá no Jordão, no Rio Jordão, foi o profeta João Batista, um dos profetas importantes, um dos profetas que, né, lutou contra Herodes e Herodias para poder estar preparando o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E desagradou muita gente, porque até, né, muitas das pessoas não conheciam Jesus, né, não sabiam, não conheciam ainda o evangelho dele, era o princípio do seu evangelho, né? A preparação do caminho dele foi através de João Batista, mas João Batista já pregava no deserto, ele morava no deserto, ele se vestia com roupas de couro de camelo e comia gafanhoto lá no deserto, e pregava, e todos se admiravam com a pregação dele, mas ele humildemente, ele sabia que alguém viria que seria maior do que ele. Ele pregava e preparava o seu caminho para a vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, né? E, né, nessa época não podia se casar com outra pessoa se o esposo ou a esposa dessa pessoa estivesse vivo. Nossa palavra, né, nossa doutrina e a Bíblia vem dizer que não pode se casar com um parente, não se pode se casar com outra pessoa, um casamento ele é um só, e não se pode casar se a outra pessoa ainda estiver viva, né? É incesto, chama-se incesto. E aí, nesse tempo, já se pregava sobre isso. Hoje você vê muitos cometer incesto, né? E acha que é certo, não é, né? Mas naquele tempo já se pregava. E João Batista foi odiado por Herodias, que era a mulher de Filipe que estava vivo. O João Batista pregou sobre isso, falando para Herodias e para Herodes que ela estava em pecado, ele estava em pecado, ele, por ser rei, né, tinha o poder de matá-lo. Mas ele não negou a palavra do Senhor Jesus e pregou a si mesmo. Então Herodias, em seu ódio, né, aliciou a sua filha para dançar para Herodes, seduzi-lo, e aí então pedir, dentre essa dança, pedir alguma coisa ao rei. E justamente o que ela pediu, por mando da sua mãe, foi a cabeça do profeta João Batista, né? Foi induzida pela mãe. A mãe, em seu ódio, induziu a filha, que induziu o rei Herodes, que teve que cumprir com a promessa que tinha feito, pois naquela época e naquele lugar era uma festa chamada natalícia, era o Natal deles, né? Então, aí ele teve que cumprir, por quanto tinha muita gente importante naquela festa. E ele, como rei, não podia voltar atrás na sua promessa. Ele havia prometido ela até metade do seu reino. Mas sabemos que, né, a importância do reino não era tão grande para ela, pois Herodias já era mulher de Herodes e já tinha possuído, né, praticamente o que tinha de Herodes era dela, como herança. Então o que ela queria? Ela queria matar João Batista. Para quê? Para o calar. Porque ela matando João Batista, ela não só pararia a obra de Deus, né? Tem isso na cabeça dela,
né, não pararia só a obra de Deus, mas calaria João Batista e ninguém mais ficaria sabendo do pecado, do incesto dela. Ela queria encobrir o seu pecado, calando o profeta, atrapalhando a obra de Deus, né, e o mataram. E isso Jesus, né, ficou triste, mas já sabia Jesus que ele tinha cumprido, né, com o mandamento, ele tinha cumprido com a profecia, ele tinha cumprido a sua obra, né, ele tinha cumprido o seu dever aqui na terra. E assim foi cumprido, né, a morte do João Batista, que foi degolado, foi arrancado sua cabeça e dada de presente para uma menina dançarina, né? Então, tirando do texto, indo para os tempos de hoje, nós devemos vigiar, porque isso não só aconteceu naquele tempo. Hoje em dia pode acontecer essas coisas. Nós vivemos em comunidade, todo mundo sabe, né? E tem muitas pessoas aí fora, né? Muitas meninas, né, que não têm discernimento, não servem a Jesus, não tem pai ou mãe evangélica, e aí não instruem essas meninas a como viver. A palavra ela vem nos dizer que devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que se deve andar. Mas muita gente que não conhece a palavra, não são cristãos, não ensina aos seus filhos o caminho que se deve andar. E isso é um risco, até para a vida deles mesmos. Porque vão se envolver com quem não presta, vão fazer as coisas que não se deve, vão conhecer pessoas fora do métier evangélico, que também só fazem aquilo que não presta, por não conhecer a palavra, por não ter pessoas para pregar a palavra para ele, principalmente dentro de suas casas, como pai, mãe, irmão, sobrinho, tio, tia, alguém cristão, conhecedor da palavra, para ensinar essas crianças o caminho que se deve andar. E aprende na rua. E bem sabemos que a escola da vida, ela é uma das piores escolas que tem para se aprender, né? Porque a gente aprende passando pela prova. A gente aprende sofrendo. A gente aprende cometendo erros. E muitos desses erros, nós não temos a oportunidade de desfazê-lo. Nós cometemos, mas como vamos desfazê-lo, o erro ele é tão grande, Satanás é tão furioso contra a nossa vida, que não dá tempo de desfazer. Então que a gente venha vigiar, que a gente venha orar, que a gente venha se precaver do mundo aí fora. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele faz o seu trabalho com excelência. E o trabalho do diabo qual é? Matar, roubar e destruir. Então ele destrói a tua fé, ele mata a sua fé, destrói a sua vida e faz você entrar em depressão através das coisas erradas que você aprendeu no mundo, e aí você sofre as consequências e fica distante da palavra do Senhor. E aí quando você entra em depressão, é um passo para ele te matar, e aí ele vai cumprir com o compromisso dele, que é matar, roubar e destruir. É por esses e outros motivos que temos que ensinar nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, a todos que podemos, ensinar a palavra do Senhor, ensinar o caminho que se deve andar, ensinar sobre Jesus, sobre Deus, a Trindade Santa, para que eles não venham perecer neste mundo, que eles não venham morrer. A pior escola é a vida, pois ela ensina batendo. Glória e é batendo, uma pancada doída. Muitas das vezes, muitas das pessoas descem à sepultura sem a chance de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Muitas das pessoas estão sofrendo aí, e os problemas às vezes não são tão grandes, são fáceis de se resolver, mas não conhece quem pode resolver. Não traz o problema e põe na mão daquele que pode resolver. Às vezes tenta resolver com seus braços, com suas próprias mãos, com sua própria sabedoria, e perece, padece, sofre. Então que a gente venha, né, aprender com isso. São várias passagens que tem na Bíblia para nos instruir como viver. Eu falo sempre, quando eu tenho uma oportunidade, que os profetas
passaram por situações 10